Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O Herodes mandou matar Tiago, irmão de João. Vendo que isso, atenção para essa frase, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, os pães asmos. Tendo prendido agora Pedro, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes, preste atenção, pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que a igreja fazia? Orava. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. Isso aqui não foi sonho não, tá, gente? Isso aqui foi real. O que apareceu? Um anjo. Brilhou uma luz na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se. E disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: agora vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia mas não era real. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, ou automaticamente, né? E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O que o povo judeu esperava? Um julgamento público, a fim de que Pedro fosse condenado à morte. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O povo lá estava orando, estava na fé. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está aqui. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si.
Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele que ela viu. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ficaram o quê? Ué, eles não estavam orando para isso? Ficaram perplexos, abismados, admirados. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que os guardas fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele não tinha o que dizer para os judeus, né? Teve que dar um tempo, teve que cair fora, tirar o time de campo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. E tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. É voz de Deus e não de homem. É voz de Deus e não de homem. O povo dizia isso. O povo dizia isso. Visto que Herodes não glorificou a Deus, ou seja, pegou aquela glória para ele, o que aconteceu? O que aconteceu? Leia, por favor. Imediatamente o anjo do Senhor o feriu. Feriu quem? Feriu quem? O Herodes. O anjo do Senhor feriu Herodes, e ele morreu, comido por bichos. Entretanto, por favor, repita comigo, gente. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Irmãos, por favor, preste muita atenção. Fiz questão de ler o texto todo para a gente compreender melhor, e é maravilhoso isso aqui. Vejam, na época, por isso que eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos. Os evangelhos são importantes porque fala da trajetória de Jesus, dos milagres, das pregações de Jesus, da crucificação, enfim. Mas o livro de Atos dos Apóstolos já está dizendo Atos dos Apóstolos, ou seja, como foi o início da igreja primitiva sem a presença física de Jesus. Sem a presença física de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos fala detalhadamente. E o texto que acabamos de ler diz que a igreja de Jesus, a igreja primitiva, naquela época estava vivendo uma perseguição frenética.
e principalmente contra os líderes, os apóstolos. Então já havia passado aquele episódio da crucificação e ressurreição de Jesus, que o diabo, na pessoa do sumo sacerdote, que Deus me perdoe falar isso, do sumo sacerdote da época, que não conseguiu ver ou entender que Jesus era o Messias, fez pressão para que Jesus fosse crucificado e morto. Então a ideia deles era fazer com que o cristianismo, se a gente matar o líder, a gente acaba com todo mundo. Conseguiu? Não. Então, tendo Jesus, após a sua ressurreição, feito muitos milagres e anunciado a promessa de que iria para o Pai, mas voltaria, deixando o Espírito Santo, soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo, o poder. No meio do ministério de Jesus, Jesus faz uma pergunta: o que dizem o povo ser ao meu respeito? Uns dizem que o Senhor é o Espírito encarnado de João Batista, outros dizem que o Senhor é o Espírito encarnado de Elias. O povo diz isso, Espírito encarnado em João Batista, porque João Batista pregava com autoridade, Jesus pregava com autoridade. Espírito encarnado de Elias, porque Elias fazia milagres e Jesus fazia milagres. Então eles diziam: o Espírito de João Batista ou Elias se encarnou nele. Mas você, Pedro? E Pedro disse: eu não me importo com o que as pessoas dizem ao seu respeito. Para mim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tenho absoluta certeza disso, de que o Senhor não é um profeta. O Senhor é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus. Muito bem. Quando Pedro disse isso e os seus colegas acompanharam o relator, crendo em Cristo, acredita que, sabe o que Jesus falou naquela ocasião? Não diga para ninguém o que vocês acabaram de dizer. Mas como assim? Passaram então alguns dias, Jesus foi preso e levado a julgamento, mas foi levado para a prisão sobre pressão e denúncia do sumo sacerdote. E o Pôncio Pilatos diz: mas qual o crime desse homem? Escute, pessoal, Jerusalém estava sendo reinada, governada pelo imperialismo romano. O imperialismo romano não estava nem aí para a fé dos judeus. Escute, pessoal, preste atenção. O imperialismo romano naquela época não estava nem aí para a fé dos judeus. Estava nem aí. O que eles queriam era oprimir o povo para trabalhar e etc. E o sumo sacerdote disse: não, mas há um homem em nosso meio que está transgredindo a nossa doutrina e lei, e ele deve ser morto. E Pilatos diz: tá bom, então me tragam ele. E ele pergunta, aliás, antes disso, Jesus é interrogado no Sinédrio, e alguém pergunta para Jesus: é você? Ei, é você que é o rei dos judeus? E Jesus olhou e disse: eu nunca disse isso, tu dizes. Observe que Jesus nunca quis esse título de rei dos judeus. Mas quando lhe perguntam, muda a pergunta: tu és o Filho de Deus? Aí Jesus diz: eu sou. Eu sou o Filho de Deus. A pressão era grande. Mas como tu dizes que é o Filho de Deus, então te salva a ti mesmo. E Jesus calado, suportando. E aí, você já sabe o que aconteceu. Muito bem. Matando Jesus, disseram: então a gente agora
a gente venceu essa batalha e esse povo vai debandar. Não, a igreja, a ideia da igreja era se firmar naquilo que Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não fujam, não se dispersem, se ajuntem, fiquem em Jerusalém até que seja revestido de poder. Esse revestimento foi quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles, soprou o Espírito Santo e disse: ide e pregai o meu evangelho a toda. Então lá no meio, Jesus disse que não era para falar, pelo menos naquele momento, que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Mas após a ressurreição de Jesus, agora os discípulos e os apóstolos recebem poder, unção e a ordem: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, porque eu vou para o Pai e breve voltarei. Vou preparar lugar, mas voltarei para vos buscar. Muito bem. Agora a igreja está sendo liderada pelo apóstolo Pedro. E o rei Herodes, preste atenção, pessoal. O rei Herodes, para fazer um aceno de agrado aos judeus, colocou no seu coração: vamos matar Tiago. Quando mataram Tiago, irmão de João, os judeus comemoraram: nós vamos matar todos eles, nós vamos acabar com todos eles. Agora quem estava na berlinda era Pedro, o líder da igreja. Conseguiram prender Pedro, prenderam Pedro, levaram ele para o cárcere. Só que naqueles dias era a Páscoa e não se podia fazer aquilo, matar ninguém. Então se esperava terminar a Páscoa para que Pedro fosse apresentado ao povo judeu para um julgamento ao vivo, assim como fizeram com Jesus. O que vocês querem que eu faça com esse homem chamado Pedro? E o povo diria: crucifique, mate-o. Seria isso. Só que a Bíblia diz, pessoal, que a igreja estava reunida em oração. Aí, aqui está o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração: que quando você passar também por uma crise de perseguição, que você está apanhando de todo lado, é problema daqui, é pressão da acolá, é uma situação em que vem querer trazer para você um esgotamento mental e espiritual. Quem está me entendendo o que eu estou falando, pessoal? Problemas familiares, problemas financeiros, pressão, luta, batalha daquelas bem sangrenta mesmo. E aí você diz: meu Deus, estou apanhando demais, estou apanhando. Será que esse é o meu fim? Nós temos que tomar por exemplo o que os nossos antepassados da nossa fé fizeram. O que eles fizeram? Se reuniram para quê? Vamos lá, gente, participa, pessoal. Não dorme não, gente. Estou olhando aqui. Se você está dormindo, pelo amor de Deus, isso é falta de respeito. Não dorme, preste atenção. A igreja se reunia para quê? Para orar. Senhor, o teu servo está preso, teu servo está ali, quem sabe apanhando, sofrendo, tem misericórdia. A ideia era apresentar ele ao povo depois da Páscoa para ser crucificado, julgado e crucificado também. Mas Deus mandou um anjo. Glória a Deus. É o que você tem que colocar em prática na sua vida. Ore, não se afaste, não se isole, não fuja. Por favor, o que eu estou pregando aqui é muito sério. Tem gente que quando ela quebra financeiramente, ela quer fugir, ela troca de telefone, ela não quer contato com ninguém, movido pela vergonha, pelos credores, a pressão é muito grande, ela quer sumir.
E aí, a vontade que se tem de sumir para se isolar, isso também acabará afetando seus relacionamentos: pai, mãe, irmãos, filhos, amigos e até mesmo a igreja. Não é certo se isolar. A Bíblia diz que Elias, depois que ele sofreu aquela decepção, de que depois que ele orou para chover, porque estava seco, ele tinha dito que não ia chover, e depois que houve o desafio dos 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, ele pensou que Acabe e Jezabel iria agora se render ao Deus de Israel. Pelo contrário, mandou foi matar ele, e ele entendeu aquilo como uma grande decepção, não de Deus, mas a decepção daquilo que ele esperava que Acabe e Jezabel se convertesse por meio daquele sinal. Fez foi mandar matar ele. Ele entrou em depressão. Eu estou falando do profeta Elias. Ele entrou num estado de nervo tão grande que ele disse: vou sair aqui andando, até sumir. Parou debaixo de uma árvore e o anjo acordou ele e disse: Elias, o que fazes aqui? Estou apenas dando essa pincelada em Elias para você entender que fugir, se isolar, se esconder não é certo. Não é certo. E o que eu devo fazer, bispo? A palavra está ensinando aqui. Quando a igreja percebeu que o seu líder foi preso e havia a morte iminente, a igreja se reuniu para fazer o quê? Para orar por ele. Na noite anterior, aonde Pedro seria apresentado, o anjo chegou primeiro. Glória a Deus. O anjo chegou primeiro, soltou Pedro, tirou as algemas, tirou tudo que prendia ele, passou pela primeira guarda, ele e o anjo. Levanta, Pedro, vem comigo, vem. Passou pela segunda, chegou no portão principal. O portão principal se abriu automaticamente, nem o anjo precisou abrir, se abriu automaticamente. Então você consegue entender que Pedro, certamente ele orava: Senhor, esse povo não precisa de mim, o evangelho não precisa de mim, mas se é da tua vontade, eu vou sair daqui. Se é da tua vontade, eu não serei morto, eu vou sair daqui, eu não sei como. Os homens querem me julgar e me condenar à morte, mas se o Senhor quiser e tem um plano na minha vida, eu vou sair pela porta da frente e ninguém vai me tocar. É assim que você tem que orar, é assim que você tem que declarar: Senhor, eu estou preso a uma situação. Vamos lá, gente, olha aqui para mim, preste atenção. Ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, que droga de vida ruim, que droga de salário, que droga de vida, que ao invés de você ficar falando besteira pedindo para morrer, você deve abrir a sua boca e declarar: Senhor, se o Senhor tem planos na minha vida, então eu vou sair dessa. Não sei como, mas eu vou, porque o Senhor vai me tirar. Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Ele não pode mandar um anjo para você também, sim ou não? Quando eu digo mandar um anjo, é Deus então prover um milagre, prover um milagre de libertação dessas amarras que travou você, família, financeiro, mental e por aí vai. Pode ou não pode? Pode. Pedro chega até o lugar onde os irmãos estavam orando. Uma moça vem, porque está lá batendo no portão. Ela ficou tão nervosa que ela não abriu o portão, ela voltou correndo para dentro. E ela disse: Pedro está lá fora. E o texto está dizendo que eles disseram assim: que nada, menina, Pedro está preso. Não, eu falei com ele está lá fora. Veja,
eles estavam orando, reunidos para Deus salvar Pedro, libertar Pedro, e a oração foi ouvida. Pedro insiste: abre aqui, eu estou aqui fora. E alguém vai lá e diz: é Pedro mesmo. E aí agora eu quero partir para o segundo ponto, que é a confiança. Pedro está livre. Pedro está o quê? Livre. Mas bispo, lá na frente, em outra ocasião, Pedro foi preso e assassinado. Sim, isso aconteceu em Roma. Mas isso foi muito depois. Estamos falando do início da fé, da era da igreja primitiva, a igreja cristã. Então, veja os algozes. Quando Herodes soube que Pedro não estava na prisão, mandou executar os guardas daquela noite. Na cabeça dele, achou que aqueles guardas facilitaram a fuga de Pedro. Esses homens foram mortos. O Herodes, o texto está dizendo aqui, que Herodes ficou tão irado, ele ficou com tanta raiva, que ele saiu da cidade. Ele foi para a Judeia. Ele ficou muito frustrado. O que eu vou dizer agora para os judeus? Poxa, a minha avaliação diante deles iria crescer mais agora. Mas o que eu vou dizer? Passaram-se alguns dias. Preste atenção, pessoal. Aqui se faz, aqui se paga. A Bíblia diz, pessoal, o texto que acabamos de ler, que o Herodes não queria falar com ninguém, não queria atender a ninguém dos judeus. Mas ele atendeu a um, chamado Blasto, que deveria discutir sobre as questões territoriais para a plantação. Afinal de contas, eles precisariam plantar para comer. Mas preferiu-se então que depois daquela audiência fazer uma aparição pública. Até parece que o Herodes estava fazendo um grande gestão para o povo, e o povo começou a dizer, quando ele começou a discursar: não é voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus. Não é voz de homem, é voz de Deus. Não é voz de homem, é voz de Deus. Dizendo no discurso de Herodes, o povo. O Herodes, preste atenção, pessoal, não teve discernimento. Olhando para o histórico da fé cristã, Jesus foi assassinado e ressuscitou. Isso é um milagre, sim ou não? Pedro foi preso, mas sumiu, desapareceu da prisão, foi solto. O povo agora está clamando a Herodes: não é voz de homem, é voz de Deus. Herodes não tem o discernimento de o que está acontecendo. A Bíblia diz que Pilatos, pessoal, quando nos momentos finais, voltando à história de Jesus, Pilatos teve o discernimento. Você sabia que Pilatos teve o discernimento? Pilatos disse assim: eu não vejo crime suficiente para que esse homem seja crucificado. Falando de Jesus, ser crucificado. Tragam-me uma bacia com água, porque dessa alma, desse sangue eu lavo as minhas. Por que Pilatos lavou as mãos? Porque ele reconheceu. Ele reconheceu: esse homem será morto porque esse povo está clamando, porque eu mesmo não vejo que nele não há crime suficiente para que seja morto, crucificado. Então lavo as minhas mãos. Ou seja, Pilatos reconheceu.
Mas o Herodes não. O Herodes não reconheceu. O que aconteceu? Voltando para a história agora de Pilatos, de Herodes. No momento em que ele está recebendo toda aquela... O povo está invocando o nome de Herodes. Gente, o texto diz que ele caiu. E olha que ele estava muito bonito, aquelas vestes reais. O rei Herodes teve um mal súbito. Ele cai na frente do povo e imediatamente o seu corpo é comido de bicho. Todos nós sabemos que quando uma pessoa é sepultada, lá na tumba fica só os cabelos e os ossos, sim ou não? Porque os bichos fazem lá o seu trabalho. Mas Herodes já foi consumido pelos bichos ali, naquele momento. Até parecia que ele já estava doente fisicamente, mas não estava não. Os bichos comeram o seu corpo imediatamente, ali na frente do povo. Porque ele não reconheceu a glória de quem? Ele se apropriou daquilo que era de Deus. E aí vai um ensino para mim e para você. Não queira você se apropriar da glória de Deus. A glória não é minha, a glória não é sua. A glória é de quem, pessoal? A glória é de Deus. Não se aproprie dela. Não bata no peito dizendo eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou. Não. Atribua tudo isso a Deus. Deus é quem faz, Deus é quem levanta, Deus é quem prospera, Deus é quem cura, Deus é quem abre portas, Deus é quem faz o mover. Atribua a Deus. Atribua a Deus. Então o que eu estou entendendo desse texto? O maligno tinha um plano. A igreja persevera na oração. A oração dá resultado. Deus manda o anjo, solta Pedro. Pedro está livre. Mas agora Deus vai caçar os adversários. Soldados foram mortos. E o Herodes, pela própria mão de Deus, caiu e morreu coberto de bichos ali mesmo, porque não deu glória. Então, para a gente terminar, pessoal, a palavra: Herodes, juntamente com o plano dos judeus, o plano era: vamos parar esse povo. Olha para mim e presta atenção. O plano dos judeus e do Herodes era: vamos parar esse povo. Ninguém vai falar mais de evangelho, ninguém vai falar mais de Jesus. Isso vai acabar. Conseguiram, pessoal? Não. Cresceu foi mais ainda. E os algozes, onde eles estão? Todos eles foram comidos pelos bichos. Todos eles. Então aprenda uma coisa: confiança em Deus sempre. Você é um cristão de verdade? Então se você responder o que é, se você é um cristão de verdade, quando a luta chegar, quando a tribulação chegar, então você vai se valer da fé que você diz que tem. Eu vou sair dessa. Diga: eu vou sair dessa. Essa doença não é o meu fim. Esse problema financeiro não será o meu fim. Essa tribulação não será o meu fim. Se você é um cristão, no momento que a batalha e a tribulação bater a sua porta, você vai dizer: eu vou sair dessa. O que é isso? Confiança. 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 Vou sair dessa. Confiança. Então, pessoal, Pedro, se tivesse de ser morto ali, ele estaria preparado, como isso aconteceu anos depois. Ele estava preparado. Assim também como todos aqueles que lideraram ou que receberam missão de
levar a palavra para lugares aonde nunca se tinha ouvido falar de Jesus. Então vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem liberdade, pelo menos por enquanto, né? De poder pregar a palavra, seja na igreja, seja na rua, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet nacional. Eu digo internet nacional, eu não falei mundial, eu falei nacional, porque em alguns países, por exemplo, na China e na Coreia do Norte, não se pode pregar a palavra nem em igreja. Na Coreia e na China não tem igreja evangélica. Não pode pregar na rua. Não pode pregar na televisão e no rádio. A internet nesses países é controlada também. É controlada. Então aqui no Brasil ainda a gente está podendo fazer isso. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que a nossa luta não é essa. A nossa luta é dentro de casa. A nossa luta é no trabalho. A nossa luta é aqui, na nossa mente. Quem está me entendendo, pessoal? A nossa batalha é diferente da batalha dos nossos irmãos do passado, mas que é uma batalha. É ou não é? É uma batalha. No passado era uma batalha que se levava a forca, a cruz, as chibatadas, a morte. A nossa batalha, ela é sangrenta, mas espiritualmente falando, porque a gente chora e chora e chora e chora por dentro. E a gente tem que desenvolver a capacidade de confiarmos em Deus, para não aceitar essa placa que o diabo quer colocar na minha testa, na sua testa, de que somos fracassados, somos derrotados. Não. Diga: com Cristo. Fala aí, gente. Com Cristo sou mais que vencedor. Mais uma vez, diga: com Cristo sou mais que vencedor. Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica bem forte, igreja, o nome de Jesus. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.